Bem, eu queria deixar uma curiosidade, né? Normalmente, essas informações sobre o que é a psicopedagogia, a gente encontra essa fala que você falou dessa trajetória da psicopedagogia vinda da Europa para a América do Sul, ali Argentina, Brasil. E também a gente encontra muita informação falando que a psicopedagogia ela, ela surge no Brasil com a vinda dos argentinos, né, principalmente Alice Fernandes e Jorge Visca e Sara Paim para o Brasil da década de 70. Mas isso é contraditório, né? Eu sou historiadora e para fazer o meu livro Empreendedorismo na Psicopedagogia, nós fizemos um levantamento, né, de bibliografias e também de pesquisa historiográfica e a psicopedagogia ela é bem mais antiga no Brasil. Né? A gente tem histórico de psicopedagogia ainda na década de 50, na década de 60. Né? Então, a psicopedagogia, ela, na verdade, não surge da mesma forma em todos os lugares, e no Brasil, ela não surge exatamente dessa influência argentina. O que aconteceu na época da ditadura militar das Américas, né? E fugindo dessa ditadura na Argentina, esses trouxeram, se exilaram no nosso país muitos professores. E principalmente na região sul, pela proximidade territorial, e nessa região sul a gente tem uma contribuição maior aí da escola que teve mais formação com Jorge Visca. Na região sudeste, a gente já vai ter uma outra tradição de psicopedagogia, assim como a região nordeste já foi um produto mais tardio aí da década de 90, com a formação em psicopedagogia. Então, eu deixo como curiosidade, né, essa informação de que ela é bem mais antiga no nosso país, né, ela não advém aí só dessa influência argentina, mas ela advém principalmente da década de 50 e da década de 60 no Brasil, ter tido muita discussão sobre dificuldade de aprendizagem. Na verdade, essa discussão educacional, de quem é a culpa dos problemas educacionais no Brasil, isso não é novo, né? Isso sempre existiu, essa discussão, sempre teorias, sempre mudanças. Mas é na década de 60 para 70, e principalmente depois de 1974, o milagre brasileiro, e aí a gente tem picos dessas discussões, né, na década de 70 sobre as transformações econômicas no Brasil, e a educação teve pontos muito fortes. E que a gente encontra nesses períodos de muita discussão sobre o processo educacional, a gente tinha que a educação ela focava a culpabilidade do processo educacional quando não dava certo, né, no próprio aluno. Então, se o problema era do aluno, então tinha que ter uma solução no aluno. Então, essa solução era vista como uma doença, era vista como algo que precisava ser tratado. Então, na década de 70, inclusive no antigo INAMP, a gente tem histórico da pedagogia clínica, por exemplo, né, que é um espaço de atendimento clínico mesmo da pedagogia. E a psicopedagogia ela foi no Brasil, não surgindo daí, mas se evoluindo desse processo, dessa busca incessante que o Brasil sempre teve de discutir as dificuldades de aprendizagem. O Brasil sempre fomentou muito essas discussões e evoluímos nos últimos, claros, aí, 30, 40 anos, principalmente nessas discussões, e surgiram legislações, né, a própria educação especial evoluiu bastante, porque nós somos um país que a gente está sempre discutindo estas questões. Ora evolui, ora regride, mas, enfim, somos um país que estamos sempre abertos, né? Mesmo nos momentos mais críticos de falta de democracia, o país sempre esteve discutindo, fazendo manifestações, fazendo protestos, ou de alguma forma, né, trabalhando. Né? A gente vê que o trabalho, por exemplo, de Paulo Freire foi extremamente fomentado nas décadas mais difíceis que o Brasil teve. Então, a psicopedagogia, ela chega no nosso país como uma tentativa, né, como uma busca incessante desses educadores, desses pedagogos clínicos, de psicólogos, de profissionais que estavam ligadas ou à educação ou à saúde, mas que estavam preocupados
com a situação educacional, né? E aí, quando a gente fala de situação educacional, a gente não está nem falando de infraestrutura, ou de professores não capacitados, ou de salários. A gente está falando da evasão escolar, da não aprendizagem mesmo, do analfabetismo do país, né? Então, diversos profissionais passaram a discutir essas questões e passaram a encontrar dentro da psicopedagogia, que já tinha um histórico na Europa, já tinha um histórico, né, na América Latina, principalmente na Argentina, como uma área de estudar as dificuldades de aprendizagem. Na Argentina é uma área ligada à saúde, lá se forma como se forma um profissional da medicina, um profissional focado em hospitais. Então, a psicopedagogia foi evoluindo no Brasil a passos lentos, né, diferente aí de outras regiões, mas a passos lentos, e ela foi se moldando, né, ela foi se moldando até chegar no processo que temos hoje. Então, ela tem um processo mais fundamentado dos últimos 50 anos. Mas o que ela é, como conceituá-la, né? A gente diz que ela é uma área de estudo e que ela é uma área de estudo que estuda a aprendizagem humana. Ela se dedica a compreender como o homem aprende, né? O que é aprendizagem? E tudo que a gente estuda de aprendizagem, a gente encontra os bloqueios que afetam a aprendizagem. E a psicopedagogia vai a fundo. Ela vai investigar quem são esses bloqueios, por que eles existem e o que podemos fazer para que eles sejam vencidos, né? Para que eles sejam minimizados ou até mesmo excluídos. Então, a psicopedagogia ela vai orientar, ela vai prevenir, ela vai diagnosticar essas dificuldades de aprendizagem e ela vai sim tratar. Então, a psicopedagogia hoje é a área, né, que forma terapeutas, porque o psicopedagogo é um terapeuta da aprendizagem, então ela forma profissionais terapeutas que vão atuar de forma, né, de avaliação, de intervenção e de prevenção na área das dificuldades de aprendizagem. O âmbito de trabalho desses profissionais podem ser clínicas, podem ser escolas, podem ser ambientes assistenciais, podem ser também espaços multidisciplinares, mas também o trabalho do psicopedagogo é muito diversificado. Então, ele pode também ser incluído em empresas, em hospitais, em ONGs. Nós temos também o trabalho a domicílio. O trabalho do psicopedagogo é muito diversificado, é muito amplo, porque como seu objeto de estudo é a aprendizagem, e a aprendizagem humana é algo muito complexo, muito abrangente, então a atuação desse profissional é extremamente abrangente. É uma área que cresce muito. Os últimos 7 anos, né, ela tem se despontado com muita força. Os profissionais têm se dedicado mais ao empreendedorismo dessa área. A gente hoje tem muitos concursos também já de profissionais concursados atuando na psicopedagogia ou de profissionais com carteira assinada trabalhando como psicopedagogo, mas a grande, né, porcentagem desses profissionais, eles estão na iniciativa privada, né? Seja com seus consultórios particulares ou suas clínicas, ou mesmo espaços multidisciplinares. Então, é uma área que cresce bastante no nosso país, porque as psicoterapias têm crescido muito, porque tem, nos últimos anos, a sociedade tem despontado para a necessidade das terapias, as famílias também têm ficado mais conscientes dessa necessidade, elas estão mais conscientes de que terapia não é gasto, terapia é investimento, terapia não é só tratamento, terapia também é prevenção, é estimulação. Então, é um profissional que tem crescido bastante, tem sido mais requisitado e também melhor reconhecido. Claro que ainda estamos nesse processo de crescimento, né? Diante de outras áreas, a gente diz que a gente é uma área jovem, que tem muito a crescer, os profissionais ainda têm muito a contribuir, e temos certeza, né, que é uma área que está em expoente, né, está em uma escala de crescimento. São milhares de profissionais no país, né, já somos milhares, somos profissionais, a psicopedagogia já tem uma boa organização, a instituição tem uma associação que
tem uma história de mais de 40 anos, com uma representatividade em todos os estados brasileiros, então tem uma fundamentação teórica muito grande, uma contribuição social e política também muito importante para a psicopedagogia. A psicopedagogia também tem um sindicato, né, organizado desde 2015, já é uma instituição mais jovem, que já também vem trabalhando nessa linha de trabalhar a valorização do profissional, da capacitação e da orientação, né, que é muito importante o profissional estar bem orientado, onde ele deve atuar, quando ele deve atuar, como ele deve atuar, também na proteção do próprio direito desse profissional, né, de saber qual é o seu direito, qual é o seu dever, para que ele não seja lesado também, né, em aspectos nem de concorrência, nem de ser evitado que outro profissional lhe impeça de trabalhar. Então, enquanto a associação tem uma função, o sindicato tem uma outra função mais trabalhista, mas aí as instituições, de certa forma, vão colaborando para a construção do perfil profissional. Então, não sei se eu consegui responder aí o que é psicopedagogia, né, sem trazer um conceito específico, né, mas a gente gosta de resumir que ela é essa área que estuda a aprendizagem e que contribui com a sociedade, né, contribui de uma forma significante. A gente tem visto cada dia mais os profissionais da psicopedagogia em reportagens, em revistas, jornais, rádios, podcasts, né? A gente tem visto cada vez mais os profissionais da psicopedagogia deslanchando nas mídias e trazendo colaborações sobre o processo de ensino-aprendizagem.